Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Papo Reto da Fiel. A gente vai falar aqui de Esporte Clube Corinthians Paulista no time do povo e nesta quinta-feira muitas coisas acontecendo no Corinthians, a começar por uma entrevista coletiva que foi convocada pelos membros do Conselho do Corinthians que assinaram o pedido de impeachment ao presidente Augusto Melo. Esta entrevista coletiva, que foi marcada há bastante tempo até, foi marcada para um hotel na capital paulista e os membros da oposição corintiana se posicionaram a respeito de algumas situações envolvendo polêmicas que dizem respeito a situações do mandato do presidente Augusto Melo, como, por exemplo, a parceria com a VaideBet, a antiga patrocinadora do Corinthians. Processos que estão dentro do pedido do impeachment do presidente Augusto Melo, que está correndo no Conselho Deliberativo do clube. Por falar em Conselho Deliberativo, o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Tuma Júnior, pediu explicações ao diretor jurídico do Corinthians, doutor Leonardo Pantaleão, sobre os problemas policiais envolvendo a atual patrocinadora do Corinthians, a Esportes da Sorte. A gente já falou ontem que uma operação policial gigantesca em várias cidades do Brasil prendeu algumas pessoas, apreendeu diversos bens e bloqueou mais de 2 bilhões de reais em contas de casas de apostas, mas a principal, a Esportes da Sorte, que não patrocina só o Corinthians, patrocina outros clubes do futebol brasileiro, como o Ceará, o Atlético Paranaense e também o futebol feminino do Palmeiras, né? Muita gente coloca o Corinthians nas manchetes, patrocinadora do Corinthians, mas a Esportes da Sorte patrocina também o futebol feminino do rival, do Palmeiras. Enfim, mais de 2 bilhões de reais estão bloqueados. O Corinthians não sabe se o bloqueio é na empresa ou se o bloqueio é na pessoa física, no presidente, no CEO da Esportes da Sorte, que foi um dos procurados nesta gigantesca operação policial. É diferente, porque se o bloqueio for nas contas do presidente da empresa, o contrato de patrocínio do Corinthians continua igual, porque a empresa continua com a mesma saúde financeira. Agora, se o bloqueio das contas for da empresa, a empresa não tem mais dinheiro para honrar os compromissos com o Corinthians. E por isso, a preocupação do presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, o Romeu Tuma Júnior, com essas explicações. Só que o diretor jurídico do Corinthians, o doutor Leonardo Pantaleão, assim como o diretor financeiro Pedro Silveira, assim como o diretor de marketing do Corinthians, o Vinícius Azevedo, eles também estão, digamos, às escuras, porque a polícia ainda está investigando uma possível participação da Esportes da Sorte, neste caso de uma suposta lavagem de dinheiro envolvendo casas de apostas. O Corinthians não tem certeza de nada. Tanto que o Corinthians entrou ontem em contato com a Esportes da Sorte e a empresa falou para o Corinthians continuar tratando as coisas da mesma maneira. Por exemplo, a questão envolvendo o atacante holandês Memphis Depay, que seria ou será pago, enfim, pela Esportes da Sorte. O salário do jogador será pago, caso ele venha para o Corinthians, pela patrocinadora. A Esportes da Sorte não disse para o Corinthians parar com a negociação, mas também não disse para continuar com a negociação. Mandou seguir. E o Corinthians está aguardando, porque não sabe se as contas da empresa estiverem bloqueadas, se vai ter o dinheiro para honrar os compromissos que estão escritos na proposta que o Corinthians enviou ao atleta, de um salário de quase 3 milhões de reais por mês. O Corinthians já teria que completar esse salário, porque os 57 milhões de reais que a empresa prometeu não pagam o salário solicitado pelo atleta. Então o Corinthians já teria que completar o dinheiro. Mas se o dinheiro da Esportes da Sorte for bloqueado pela Justiça, cabe ao Corinthians pagar a totalidade do salário. Porque é bom explicar aqui, quando uma empresa fala que vai pagar o salário de um atleta, não é a empresa que paga o salário, o atleta não é funcionário da empresa. Isso não existe. O atleta sempre é funcionário do clube. Quem paga o atleta é o clube.
Então, como funciona? A empresa paga o clube e o clube paga o atleta. Se a empresa, por qualquer motivo, deixa de pagar ao clube, o clube fica com essa gigantesca responsabilidade de pagar o atleta. Aconteceu com o caso Taunza. A Taunza, que pagaria os salários do Paulinho no Corinthians, na gestão do Willian Monteiro Alves, a empresa simplesmente não fez nenhum pagamento ao Corinthians, como prometido, e o Corinthians teve que arcar com os salários do Paulinho até o final. Sorte que não era um salário tão alto assim, era muito alto, né? Foi muito difícil para o Corinthians honrar os compromissos, mas não era 3 milhões de reais por mês, como é o caso, por exemplo, do Memphis Depay. Então o Corinthians está com muito receio de prosseguir com essa negociação, enquanto não descobre qual o tamanho do problema dessa operação policial envolvendo a Esportes da Sorte. O doutor Leonardo Pantaleão, diretor jurídico do Corinthians, não respondeu ainda, por causa dessas situações que eu estou descrevendo aqui ao Romeu Tuma Júnior, porque ele também não sabe o que vai acontecer. A própria empresa Esportes da Sorte não sabe ainda o que vai acontecer. O presidente da empresa disse que vai se entregar à polícia ainda nesta quinta-feira, e por causa disso, a situação do Memphis Depay fica paralisada. Também por outras situações, porque ele está pedindo demais. Ele fez um pedido ao Corinthians. O Corinthians chegou ao valor e depois ele pediu mais. Ele pediu para aumentar o salário. Para vocês terem uma ideia, o Sevilha retirou a proposta que tinha feito ao Memphis Depay, porque ele pediu muito ao Sevilha, clube de segundo escalão da Espanha, que costuma disputar Copa Europa, não disputa tanta Champions League, mas Copa Europa o Sevilha geralmente disputa, ou seja, um clube bem financeiramente, retirou a proposta, porque o Depay pediu muito, e também por causa dessa questão agora de insegurança jurídica que o Corinthians tem envolvendo o pagamento ao jogador. Dito isto, voltando para dentro do campo, depois de 3 dias de folga, os jogadores do Corinthians retornaram aos trabalhos no CT Joaquim Grava, começam a preparação para a partida contra o Juventude pela Copa do Brasil, o jogo de volta. Na partida de ida, o Corinthians perdeu em Caxias do Sul por 2-1, precisa vencer por 1 gol de diferença para levar a decisão para as penalidades, ou por 2 gols para se classificar às semifinais da Copa do Brasil. O jogo contra o Juventude é o próximo jogo do Corinthians, mas é pela Copa do Brasil. Pelo Campeonato Brasileiro, o próximo jogo é contra o Botafogo, o líder do campeonato, no Engenhão. 2 situações dificílimas, e o técnico Ramon Dias vai ter aí esse tempo da data FIFA, o tempo da data reservada pela FIFA aos jogos das seleções, no caso aqui da seleção brasileira, nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. O Ramon Dias vai ter esse tempo para treinar e melhorar o futebol da equipe. Beleza, pessoal? Não esquece de deixar o like, se inscreve no canal, que a gente vai sempre dando papo para você a respeito do Esporte Clube Corinthians Paulista. Fechou? Até amanhã.